Então eles são levados, todos na faixa, então, aproximadamente aí entre 15 e 18 anos. E lá então se destacam esses 4 dentre os outros. Veja bem que os outros não fizeram o mesmo propósito, não foram fiéis aos princípios ensinados pelos seus pais, pelos seus mestres. Então os outros, nós deduzimos que eles se contaminaram, eles aceitaram tudo que foi oferecido a eles. Agora, esses 4, Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram então serem fiéis a Deus, aos ensinos da palavra de Deus, e resolveram não se contaminar com aquelas coisas que lhes eram oferecidas. Dentre eles então se destaca Daniel. Então esses 4, Ananias, Misael e Azarias, tinham sabedoria, Deus já havia dado a eles sabedoria. Mas a Daniel, além da sabedoria, foi-lhe dado então revelar, interpretar sonhos e visões. Então ele tinha aí a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Então ele tinha aí um dom que revelava, era uma palavra de sabedoria, que revelava alguma coisa do futuro, e tinha palavra de conhecimento, que revelava alguma coisa oculta. Então veja bem que ele tinha aí dons do Espírito Santo em operação na sua vida. Nós vamos ver que até a interpretação de línguas, porque quando ele revela aquela escritura, mais tarde nós vamos ler no livro de Daniel, então ele vai fazer o quê? Uma leitura de uma língua que ninguém soube interpretar. Então foi dado também a interpretação de língua naquele momento. Então veja só que Daniel recebeu de Deus aí manifestações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo. Então veja só, era uma coisa maravilhosa e é uma prova de que as manifestações do Espírito Santo que nós vemos na igreja hoje já se manifestava através de Daniel. Então veja bem que Daniel propôs no seu coração não se contaminar, e os seus amigos, ali os seus 3 amigos, concordaram em segui-lo. Veja bem que eles estavam fazendo algo inédito, algo ali tremendo, estavam desafiando as ordens de Nabucodonosor, que na época governava sobre todo aquele território, onde antes era tanto o Império Babilônico, como o Império Assírio, como também ali toda aquela região de Israel, até no rio lá do Egito. Então veja só que era uma vasta região, um império muito grande, dominado por um homem que era conhecido não só por ser inteligente, como também muito severo, matava assim as pessoas sem nem pensar, e além disso, um homem que tinha um poder tremendo dado pelo próprio Deus para servir de juízo, principalmente então ao território de Judá, onde eles tinham entrado pela idolatria e Deus estava castigando-os por isso. Então, quando nós estudamos aqui o livro de Daniel e vemos que ele fez esse propósito de servir a Deus, mesmo que lhe custasse a vida, então no nosso século 21, nós temos que aprender isso com Daniel. Aprendemos a ser fiéis a Deus, mesmo vivendo numa sociedade corrupta, numa sociedade que se esqueceu de Deus, numa sociedade que tenta de todas as maneiras implantar leis e normas que são contrárias à palavra de Deus. Então nós não podemos nos deixar dobrar, não podemos nos deixar ser convencidos pelo pecado, não podemos apoiar o pecado. Nós estamos aí numa época exatamente que nós precisamos tomar essa decisão. Nós vamos ser a favor de leis e normas de pessoas que fazem leis e normas contrárias à Bíblia, ou vamos ser contra? Vamos ser a favor de Deus ou vamos nos acomodar à situação que está aí? Nós vamos olhar para a palavra de Deus e segui-la, ser fiéis a Deus, ou vamos nos misturar
à sociedade e concordarmos com as coisas contrárias à palavra de Deus. Então nós podemos escolher, estamos na época de escolher, queremos servir a Deus ou aos homens? Queremos agradar a Deus ou aos homens? Então você faça a sua decisão. Estamos exatamente no tempo de tomarmos a decisão. Vamos servir a Deus. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos ver aí na parte 1, uma retrospectiva histórica. Tópico 1, situação moral e política de Judá. Tópico 2, situação espiritual de Judá. Tópico 3, o Império Babilônico arrasa o reino de Judá. Então vamos ver, tópico 1, a situação moral e política de Judá. Após a deposição do seu irmão Joacás, Jeoaquim, Daniel 1:1, ascendeu ao trono de Judá por intermédio de Neco, o faraó do Egito, como está em 2 de Reis 23:34. Perversidades e rebeliões contra Deus fizeram parte do antecedente histórico do rei de Judá. No ano 606 a.C., Nabucodonosor invadiu e dominou a cidade de Jerusalém, levando para a Babilônia os tesouros do templo. Mas as pretensões de Nabucodonosor não eram somente de cunho material, e sim igualmente cultural, pois ele levou os nobres da casa real versados no conhecimento, dentre os quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então nós vamos ver que após Josias, o rei, que foi um rei bom, que trouxe aí uma separação para o povo de Judá, houve uma santificação desse povo, destruíram as imagens de escultura, se voltaram para Deus, mas a partir daí os seus filhos não seguiram o exemplo do pai. Então, Jeoacás já se desviou totalmente de Deus. Então agora, depois do reinado de Jeoacás, vem o seu irmão Joaquim, que vem reinar em seu lugar. E ele continua na idolatria, continua não adorando, não servindo a Deus. E Deus então traz o juízo sobre a nação de Judá, sobre aquela região de Judá, que pertence ao Israel todo, né? Mas só que a parte do norte foi chamada Israel, a parte do sul Judá. Então, estamos falando agora dessa parte do sul. Nós vamos ver que são feitas 3 incursões aí do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, na primeira vez, ele apenas leva alguns objetos que estavam no templo. Como é que Nabucodonosor descobriu que havia então objetos de valor em Judá? Descobriu porque o rei Ezequias mostrou aos enviados de Nabucodonosor ali. Veja bem que se Ezequias não tivesse mostrado esses objetos, eles não saberiam da riqueza que havia ali. Mas ele mostrou, e Deus disse, porque você mostrou, então eles vão vir e vão invadir, vão tomar essa riqueza. Você não deveria fazer isso. Veja bem que o rei Ezequias foi repreendido por Deus por ter mostrado os tesouros, a riqueza, mostrado também a inteligência, né, a sabedoria daqueles homens, daqueles jovens que viviam ali no reinado de Ezequias. E Deus então disse que ele não deveria fazer isso e que a Babilônia depois invadiria ali, tomaria aquelas coisas. E realmente foi o que aconteceu. Então veja bem que Nabucodonosor toma as riquezas primeiro e vai embora. Depois ele volta e novamente ele agora toma coisas de valor, leva pessoas e depois ele volta de novo e agora invade, destrói o templo, destrói tudo, levam tudo, né? Vão cortando aquele cobre, aquelas coisas que tinham de valor, vão cortando tudo para levar para a Babilônia. Devem ter derretido as coisas de ouro, de prata, de bronze, levaram tudo para a Babilônia e ainda levaram o resto das pessoas que se podia aproveitar, porque os doentes, os fracos, os mais pobres ficaram, porque não poderia levar todos, senão a terra viraria um deserto, acabaria com tudo. E eles poderiam ainda usar ali de algumas coisas, né? A agricultura, por exemplo, né? A própria Babilônia poderia aproveitar coisas que eram produzidas ali naquela terra. Então deixaram os pobres, os
que estavam doentes, os que tinham problemas físicos, os que tinham menor inteligência, deixaram tudo na terra. Então levaram os melhores. Então veja bem que Nabucodonosor não queria apenas a riqueza, mas ele soube que ali haviam pessoas inteligentes que poderiam ajudar a sua região, a sua terra, o seu reinado, o seu império. Então nós notamos aqui que Nabucodonosor não era uma pessoa com pouca inteligência, porque ele não queria apenas roubar os tesouros de Judá, mas ele queria também as pessoas sábias que existiam ali, para levar para a sua terra e aproveitar essa inteligência, essa sabedoria dessas pessoas em prol do seu império. Ele queria pessoas do lado dele que fossem pessoas entendidas, que fossem sábias, estudadas, porque ele sabia que isso era importante para o seu império, era importante para manter o seu império, o seu domínio sobre os povos. Quanto mais pessoas sábias tivesse do seu lado, mais ele saberia das coisas, das culturas, e mais ele poderia dominar o mundo inteiro. Então nós sabemos que dentre aqueles que ele leva para a Babilônia, estão aí Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias. No tópico 2 nós vamos ver aí a situação espiritual de Judá. Depois da grande reforma política e religiosa em Judá, promovida pelo rei Josias, os filhos deste se desviaram do Deus de Israel. Os sacerdotes, a casa real e todo o povo perverteram-se espiritualmente. O rei Zedequias, por exemplo, endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor Deus de Israel, como está em 2 de Crônicas 36:13. Judá permitiu que a casa de Deus fosse profanada pelas abominações gentílicas. O reino do sul conseguiu entristecer o coração do Senhor. Então, depois da parte norte, Israel se corromper, agora a parte sul também, Judá também havia se corrompido, principalmente aí na época do rei Zedequias. Então, logo após Josias fazer um grande trabalho de procurar consertar tudo, destruir os ídolos, procurar levar o povo para a palavra de Deus, agora os seus filhos se corromperam e veio então a idolatria geral entre o povo, entre os governantes. Então o juízo de Deus estava já vaticinado. Os profetas, principalmente então Jeremias, vem dizendo já, e todos os profetas que haviam ali vêm já profetizando, dizendo que Deus traria o juízo sobre eles. Mas eles não deram ouvidos aos profetas. Então veja bem que o povo estava corrompido e o juízo era iminente. Não tinha jeito, o juízo de Deus viria, já estava decretado sobre eles.